mais jeito, Cássio está deixando o Corinthians. Agora os próximos passos são para definir de que maneira ele se desliga do Corinthians, já que ele tem contrato até o final do ano, de que forma ele antecipa esse encerramento de vínculo para assim se transferir ao Cruzeiro de Belo Horizonte para jogar os próximos 3 anos, pelo menos, lá pela Raposa. Foi a proposta que foi feita ao Cássio, mediante ao momento em que ele vive, indo para a reserva, discutindo talvez até uma renovação, porque o clube o procurou para renovar e até acelerou o processo depois da proposta do Cruzeiro. O Cruzeiro, vocês sabem, está investindo muito através do novo dono da SAF do Cruzeiro, né, o dono dos supermercados BH, o Pedrinho Lourenço, e quer investir, tem o Alexandre Matos como seu executivo e está gastando. E procurou no Cássio a figura de um goleiro experiente, de nome, de personalidade, para assumir o gol do Cruzeiro nos próximos 3 anos. Pegou o Cássio no momento mais vulnerável dele em toda a sua trajetória no clube. Ele na reserva, o Carlos Miguel em ascensão e o Cássio incomodado com várias situações. E esse é o detalhe, gente. O Cássio não está saindo apenas por estar na reserva. O fato dele estar na reserva e não estar feliz e satisfeito com isso é apenas um dos pontos que incomodam o goleiro nesse momento. A gente sabe também que o Cássio, e aqui não é, eu não quero ser definitivo nesse sentido, mas isso colabora. O Cássio, ele foi trazido pelo grupo político que comandava o clube há muitos anos, né? Mais de 15 anos. Renovação e Transparência, André Sanches, Roberto de Andrade, Duílio Monteiro Alves, toda essa turma que comandava o Corinthians. O Cássio, até por ter se tornado uma liderança, um jogador importante e ter construído um Corinthians vencedor nesses últimos anos, ele ficou muito vinculado também a essas figuras. Não que o Cássio em algum momento fosse desrespeitar o Augusto Melo ou fosse ser contrário a decisões como funcionário que é do clube, não é isso. Estou falando aqui como mais um ingredientezinho, mais um tempero nessa panela de pressão que está na relação Cássio e o clube nesse momento, porque tem a ver com a nova diretoria. Falei para vocês também, numa informação de bastidor, que a nova diretoria assumiu e tinha no Cássio, evidentemente, o ídolo que é, mas não uma convicção de que ele devesse permanecer. Isso desde que a nova gestão assumiu, porque entendia também que o momento era de Carlos Miguel. Vejam como as coisas acontecem. Virou, mexeu, independentemente de que forma isso aconteceu, estamos diante desse fato. Está acontecendo a transição Cássio para Carlos Miguel. Sempre foi desejo da diretoria. O que aconteceu nos últimos tempos? O Cássio acabou sendo exposto, o Cássio acabou se tornando o último resquício praticamente de liderança das gestões passadas, né, o do Corinthians dos últimos anos. O Fagner tem uma liderança um pouco mais silenciosa, o Paulinho regressou agora, ficou muito tempo afastado e tal. Então, no Cássio, que nunca saiu do clube, que ficou todo esse tempo lá, ficava sempre a última voz, a voz mais alta, a voz mais grave, porque era ele que capitaneava o clube nos últimos anos. E muitas vezes, na boa, quando as coisas não aconteciam, era no Cássio que estourava. O Fábio Santos foi o último, talvez, a revezar com o Cássio, muitas vezes na entrevista, nos momentos de sufoco, que aconteceu no ano passado. O Cássio acabou sendo um escudo também. E nesse momento em que o Cássio, não contente com muitas conduções do Antônio Oliveira, da diretoria do Corinthians, indo para a reserva, com o ambiente político conturbado, como ele já viu várias vezes no clube, mas dessa vez ele não tinha tanta relação com os homens do futebol, diferentemente dos outros anos, de caras que trouxeram ele, que se aproximavam dele, que conversavam com ele, mudou a diretoria, o Cássio ficou um pouco abandonado no processo. E abandonado no momento mais instável e vulnerável da carreira, que mesmo cometendo falhas, ele imaginou que pudesse ter respaldo. Não teve. Cássio fez um pedido de socorro depois daquele jogo contra o Argentinos Júnior. Pediu para ser preservado. Imaginou que essa preservação pudesse ser mais rápida, inclusive. Ela não aconteceu. O Cássio foi, de certa forma, banido do time titular. O Carlos Miguel teve sequência e, tecnicamente, bem, indiscutivelmente mantido no time. E o Cássio percebeu, não vou mais jogar. A procura do clube para que Cássio renovasse, eu já falei para vocês, ela foi protocolar num sentido até tardio do processo. E aí o Cássio percebeu o seguinte, o Cássio percebeu o que eu falei para vocês. Vocês estão fazendo isso por mera obrigação. Vocês não estão equiparando o salário
não estão equiparando o tempo de contrato, pela informação que eu tenho, não equiparou o tempo de contrato e não equiparou o salário. E fez uma proposta só